Louvado seja Deus, graça e paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, a bondade de Deus seja sobre a sua vida. Amém. Mais um momento, mais uma vez, estamos aqui juntos. Se você estiver disposto e disponível para ouvir o que Deus tem para falar com a sua vida, para te dar direcionamento, para Ele te instruir, para Ele trazer resposta para a tua vida nesse momento, nesse dia. Ouça a palavra de Deus, juntamente comigo. Amém? Estaremos orando no final. Estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. Sejam todos bem-vindos, para a glória de Deus. Bom dia, Luciana. A paz do Senhor Jesus. Anne Fortunato, a paz do Senhor Jesus, minha linda. Deus abençoe todos que estão entrando. Deus, Ele te conhece. Ele sabe como você levantou hoje. Ele sabe que situação você está. E Ele tem uma palavra para você. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 42, iremos ler e ouvir a palavra do Senhor a partir do versículo 42, na dispensação do Espírito Santo de Deus. E Deus falará conosco. E no final nós estaremos orando e crendo no poder de Deus, pelo poder da palavra, pelo poder do agir do Espírito Santo, pelo poder de Deus que opera milagres, maravilhas, prodígios, sinais. Nós cremos que Ele é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que renova. Nós cremos que Ele é um Deus que muda cenários, é um Deus que multiplica. Nós cremos que Ele é um Deus poderoso e que nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível. Nada é impossível. E aqui, versículo 42 de 1 Samuel, capítulo 17. A palavra do Senhor diz assim: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós ouvimos falar de Davi. Davi, ele estava lá e seu pai pede para que ele levasse alimento para os seus irmãos. E ali estavam os seus irmãos,
sendo insultado juntamente com o povo de Deus por um homem de um povo inimigo, um filisteu chamado Golias. Um homem grande em estatura, um homem muito grande em estatura, um homem capacitado em pelejas, em batalhas, um homem bem treinado em batalhas, vencedor de muitas guerras, de muitas batalhas, sabe manusear bem a armadura, a espada, escudo, um homem armado. E ele estava afrontando o povo de Deus. O filisteu de Gade, o Golias, ele estava afrontando. Mas Davi, na sua pequenez, ele vê aquela situação lá, ele de perto, né? Porque quando ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, ele não estava percebendo ali tamanha afronta que era. Que quando a gente chega mais de perto da situação, quando a gente começa a se envolver na situação mais de perto, a gente sente. É diferente, né? Quando a gente tá sabendo da situação de longe. Quando a gente se envolve. Quando a gente entra no meio. As coisas mudam, né? Até o nosso sentimento muda. Até mesmo quando a gente tá intercedendo por alguém que está lá no hospital. Deus fez isso comigo. Uma vez que minha avó estava com uma dificuldade de enfermidade, ela teve que fazer uma cirurgia e de retirada de pedra na vesícula. E aí eu intercedi aqui da minha casa, né, da igreja, às vezes dirigindo em algum lugar, intercedia pelos enfermos, por aqueles que estavam no hospital. Mas aquele dia eu entrei lá e comecei a orar. Minha avó foi para levar ela para a sala de cirurgia e eu ergui as minhas mãos ali, fiquei no quarto e comecei a orar, comecei a clamar. Não tinha ninguém, só estava eu ali e o Espírito Santo. E eu ergui as minhas mãos e comecei a orar, comecei a clamar. E Deus começou a me mostrar, a falar comigo e me mostrar como que eu estava orando diferente. Intercedendo ali, não somente pela minha avó, mas por aqueles que estavam ali, naquele hospital. Por aqueles que trabalhavam ali, por aqueles que estavam enfermos. Porque quando você está no ambiente, você sente o ambiente, sabe? Parece que a atmosfera, ela muda. E você sente aquele ambiente. É diferente de eu estar orando na minha casa, intercedendo. Por mais que eu ore, interceda com clamor, com compaixão, mas quando eu estava ali naquele hospital, sentindo ali dentro daquele ambiente, olhando lá, aqueles corredores, aqueles quartos, sabendo ali, passando ali, vendo aqueles que estavam ali enfermos, acamados. É diferente. Meu sentimento mudou. Sabe, é diferente. A gente tem compaixão, mas parece que a compaixão, ela intensifica, ela aumenta. E ali eu comecei a orar diferente.
por causa do clima, por causa do ambiente, por causa do lugar onde estava, sabe, a atmosfera espiritual ali. Tá entendendo isso? Por isso que muitas vezes Deus nos tira do nosso lugar de conforto, de comodismo. Assim como Deus tirou Davi lá, que estava cuidando das ovelhas do seu pai, e ele deixa as suas ovelhas. Ele deixa as ovelhas, mas ele não deixa de qualquer jeito. Ele não deixa de fazer o que estava fazendo de qualquer maneira. Seu pai dá uma ordem, pede para que ele leve alimento para os seus irmãos que estavam lá. Mas Davi não sai correndo e faz as coisas de qualquer jeito. Ah, meu pai mandou eu fazer isso, então isso aqui agora já não tem mais parte comigo, né? Agora deixa aí que se vire sozinho. Não. Davi tinha responsabilidade. Davi era um jovem sábio. Tinha sabedoria. Pensava, né, para frente. Ele era prudente. E ele deixou as ovelhas com guarda. Alguém ficou ali cuidando das ovelhas. Não deixou sozinho. Talvez nós temos que se ausentar de alguns lugares que nós temos a responsabilidade, mas nós somos prevenidos. Nós temos que ser prevenidos, nós temos que ser prudentes, não deixar de qualquer jeito. Não é porque agora eu tenho outra função lá, agora, daqui para frente, e aquilo que eu estava fazendo, eu largo de qualquer jeito. Não. É com prudência. É fazendo tudo com dedicação, com cuidado, com zelo, com amor. Sempre fazendo o meu melhor. Nós sempre fazendo o nosso melhor. E Davi chega lá, e ali o filisteu Golias afrontando o povo. E Davi ouviu. Porém, todos aqueles homens de Israel, vendo o Golias, aquele homem gigante, enorme, que botava terror, botava medo nas pessoas. Aquele homem todo armado, equipado. Aquele homem todo preparado. Quem olhava ele, não, ninguém ganha dele. Ninguém vence esse inimigo. Esse filisteu aí, esse gigante que vem contra nós, do povo inimigo contra nós, não. Ninguém. Dá muito medo. As pessoas ficaram com medo, fugiam dele. Eles tinham muito medo. Pavor. Olharam por aquele problema, ficaram com medo. Que o problema era muito grande. E talvez você está vivendo isso aí. Você está vivendo um problema grande. Que ao olhar das pessoas é para ter medo, é para ter desespero, é para se descabelar, é para fugir e deixar esse inimigo tomar conta aí, prevalecer, tomar conta desse território, tomar conta daquilo que é teu, daquilo que Deus te deu. Tomar conta aí
e escravizar mentes, pessoas, lares. Talvez você está vivendo aí uma situação como essa, que o povo de Deus estava passando e Davi também. Mas entenda que quando há alguém diferente, quando há alguém que está cheio da presença de Deus, quando há alguém que é ali, que adora a Deus, com interesse de coração, que tem um coração sincero, que tem um coração como o coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus, ou seja, um coração humilde, um coração quebrantado. Por mais que ele era pequenininho, por mais que ele tinha uma aparência gentil, uma aparência de bonzinho, sabe, aquele humildezinho, aquele bonzinho, não tem nada a ver com Golias, não tem nada a ver com um homem de preparação para a guerra, para batalhas, para a luta corporal. Não tem nada a ver. Davi não tinha aparência. No entanto, que nem foi chamado para ser ungido novo rei, porque não tinha aparência. A aparência de Davi era para fazer o que ele estava fazendo, cuidar de ovelha. Fica lá, se sujando com as ovelhas, sentindo o cheiro das ovelhas. Era isso. Davi não tinha aparência. Mas aqueles homens ali que eram para estar preparados para a guerra, assim como o seu irmão Eliabe, que tinha, uma postura de presença, de aparência de homem guerreiro. Mas Davi não. E aqueles homens estavam fugindo com medo, estavam desesperados, fugindo, temiam grandemente e fugiam de diante de Golias. Talvez veio algo gigante aí, um problema grande te afrontar. E não somente afrontar você, mas afrontar aquilo que é teu. Talvez e aí o teu povo, a tua família, o teu lar, o teu casamento, no teu trabalho, nas tuas vendas, nas tuas compras. Talvez tenha um problema aí que você está vivendo que está te afrontando. Afrontando você e a sua situação, a sua casa, a sua empresa, o seu ministério, aonde você congrega. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Os teus filhos, talvez tem um problema se levantando aí, algo gigante contra a tua vida. E muitos olham, fogem. Muitos olham, abandonam. Falam, não, vou desistir. Isso é muito para mim, eu não tem como vencer isso, essa adversidade. Não. E foge. Some, vira as costas, abandona, desiste. Ou fica aí tremendo de medo, desesperado, desesperada. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. A paz do Senhor, Ricardo, Luciana, Cristiana, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, Solange. Amados, o inimigo estava afrontando, mas quem decidisse se posicionar
e ir lá e enfrentar esse problema, o rei enriquecerá de grandes riquezas. Ou seja, tem uma recompensa. E sabe de quem Deus me faz lembrar agora? De Débora. De Débora. Débora era uma mulher juíza. Débora era uma mulher profetisa no meio de Israel, que ficava debaixo de uma palmeira, aconselhando o povo de Israel. Débora ali aconselhava o povo. Uma mulher usada por Deus, uma mulher que tinha virtudes dadas por Deus, o dom que Deus deu a ela. E ali o povo inimigo afrontava, escravizava, na verdade escravizava, né? Escravizava o povo. Ali, Jabim, ele era o chefe do exército. Jabim era o rei de Canaã. Capítulo 4 de Juízes. Jabim, ele estava ali oprimindo o povo de Israel. Por muito tempo, o inimigo oprimia o povo de Israel. E Císera, que era o capitão do seu exército, ou seja, o chefe do exército, estava ali, oprimindo o povo. E ali, Jabim, no seu reinado, como povo inimigo, ele oprimia o povo de Deus. Estava ali com 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimindo o povo, os filhos de Israel, violentamente, a Bíblia diz. De forma violenta. De forma maldosa, sanguinária. Mas ali, Débora, uma mulher de Lapidote, era esposa de Lapidote, e julgava Israel naquele tempo. E ela, debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela a juízo, tomar conselhos com Débora, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher corajosa, uma mulher guerreira. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, e ela disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E trairei a ti para o ribeiro de Querite a Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Débora estava dizendo para Baraque: Baraque, Deus não falou?
O nosso Deus, o Deus de Israel, Ele não disse, vai, atrai gente ao Monte Tabor lá e toma contigo, vai, chama o povo aí, 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e atrai eles lá para o ribeiro de Queri, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, juntar um povo aí para ir para guerra e destruir esse adversário, esse inimigo, esse exército que vem contra nós, esse capitão, esse Sísera e o exército de Jabim com seus carros, com a sua multidão, e o darei na sua mão. Mas sabe o que Baraque disse? Homem preparado, homem instruído, homem que era para exercer a sua função, um homem escolhido que recebeu ali uma promessa de Deus, dizendo, Deus será contigo, Deus está dizendo que é para você ir pegar esse povo aí e ir lá de encontro com esse exército inimigo que está oprimindo o nosso povo, e nós estamos sofrendo aí por 20 anos, agora chega, e Deus está dizendo para ir enfrentar, que eles estão nos oprimindo de forma violenta, nós, o nosso povo. Mas Baraque, sabe o que ele disse? O homem que recebeu a promessa, o homem que era para ir, o homem que era para fazer, o homem que tinha preparo, ele diz, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Covardou. Eu falo covardou porque era para ele ir sem precisar dela. Já tinha uma promessa. Ele já falou, ele garante. Ele acovardou por quê? Dizendo, ô Débora, eu vou, mas se você não for, eu não vou comigo não. Se você não for, eu não vou não. Não vou sozinho não. E tem pessoas aí que não tem coragem. Se você for, eu vou. Se você fazer, eu faço. E Deus te colocou numa posição aí de liderança. Talvez Deus te colocou num cargo de liderança. Talvez você nem tenha cargo, mas uma posição, um chamado para liderar. E tem pessoas aí que estão sendo influenciadas por você. Estão sendo dirigidas através de você. Porque Deus é na sua vida. Porque Deus é contigo. Porque não é que eles estão idolatrando você. É diferente. Admiração de idolatria é diferente. Que pessoas podem nos admirar. Não nos ter como ídolos, mas admirar pode. Eu posso admirar pessoas. E eu admiro muitas pessoas. Admiro a fé, admiro a perseverança, admiro a renúncia, admiro ali o seu esforço, a sua coragem, sua dedicação. A gente admira as pessoas. E tem pessoas que só estão de pé porque você está de pé. Tem pessoas talvez na sua casa, no seu trabalho, talvez aquilo que foi colocado nas tuas mãos está de pé ainda, está prosseguindo por causa de você, porque Deus é na sua vida, porque Deus é contigo. Por isso que você não pode se acovardar, retroceder, desanimar, desistir. Você não pode. Tem pessoas aí que só estão indo porque você está indo. Tem pessoas que só estão prosseguindo porque você está prosseguindo. Você está aí como um exemplo para algumas pessoas. Assim como Paulo disse: imitai a mim como imito a Cristo.
Não é que as pessoas idolatravam Paulo. Não é, Paulo não estava dizendo para, me idolatra aí. Não. Deus conhecia o coração de Paulo. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia. Por isso mesmo que ele falava das suas qualidades, ele falava sem culpa e sem medo. Não para se exaltar, porque ele tinha que falar para algumas pessoas das suas qualidades, das suas virtudes. E tem pessoas talvez que acham que você está se exibindo, porque você fala suas qualidades. Não. Escuta o que eu estou falando. Faz o que eu estou fazendo. É assim, assim, assim. E talvez tenha pessoas que falam, quer ser idolatrado. Não. Deus conhece o coração, assim como conhece o coração de Paulo. Paulo falava das suas virtudes, dava os seus ensinamentos, e falando assim, imita eu como imita Cristo. Porque Paulo sabia quem ele era e para onde ele iria. E quem estava com ele. E assim como Débora, Deus te escolheu. Ele te capacitou para um serviço, para um trabalho, para um chamado, para uma missão. Deus te escolheu. Você precisa continuar, você precisa estar firme, você precisa ir, Débora podia muito bem ficar aí reclamando. Poxa, Baraque, que é isso? Eu não vou não, eu sou mulher. Eu tô aqui para cumprir meu papel. Ajudar aí, aconselhando, julgando, né? As causas, mas ir pra guerra, pra batalha, isso não é meu serviço não, Baraque. Isso não é meu serviço não, isso não é pra mim não, isso é pra você. Você não pode ser covarde, você tem que ir. Ela não ficou lá insistindo com ele. Vai, Baraque, não, vai, por favor, pelo amor. Não. Ela disse assim, certamente irei contigo. Eu vou com você. Você não quer ir, você se acovardou aí. Você não creu o suficiente. Eu vou ir. Mas você sabe uma coisa, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. E ali Sísera, no versículo 13, convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, Ragoim e até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele, conforme Deus mandou, conforme a ordem, a direção da mulher de Deus. Não era ela, é Deus através da vida dela, usando ela para com o povo. Porque Deus precisa usar, irmãos. Muitas vezes ele usa. Ele tem que usar pessoas e coisas que são físicas. Tá certo. Deus, ele opera milagres? Sim. Ele faz as coisas acontecer assim no sobrenatural. Só que ele precisa de alguém para falar. Se alguém precisa chegar em mim para falar comigo com voz audível, ele precisa usar alguém, uma pessoa para falar comigo com voz audível. Ele pode usar um anjo, ele pode usar uma visão para falar, mas ele tem que usar. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ver. Assim como se eu preciso de um recurso, ele tem que usar de uma forma, caiu na conta, ou chegar na minha mão, num envelope, ou num Pix. Tem que chegar de forma física. Tá entendendo? Porque o recurso que eu preciso não pode ser uma coisa assim que é sobrenatural. Só na fé, não. Tem que ter ali, dinheiro, o número na conta para pagar por Pix, né? Ou em débito, ou pegar o dinheiro e ir lá e pagar.
ir lá e comprar. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, todos o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E não sobrou um. Não sobrou um. E depois ali, ó, em outra situação, o que aconteceu? Jael mata Sísera. Outra mulher usada por Deus. Corajosa. Mulher de coragem. Mulher valente, mulher que não tem medo, mulher que enfrenta. Ah, eu não sei fazer isso. Eu não sei arrumar essa torneira, eu não sei arrumar isso. Mas vai, não é? Aprende. Deus é comigo, Ele vai me ensinar, Ele vai me ajudar. Ah, então eu tô precisando. Nossa, tô numa situação agora que eu não sei. Aí fica aí, dependente. Como Baraque. Não. Se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa. Você não sabe, mas você pode aprender. Você não tem medo, você não tem coragem, você não tem preguiça. Você não tem vergonha, você vai. Independente, fala, imagina se Débora ficasse pensando, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? O que vão ficar aí, ó, postando nas redes sociais de mim, porque eu fui, porque eu fiz, porque eu tô pregando. Talvez porque eu tô fazendo o papel de quem não tá fazendo, quem deveria fazer não faz. E eu vou fazer. Não, Débora foi. Assim como Davi. Sabe o que ele fez? Ele se posicionou. Sabe o que ele disse? Ouvindo dessas afrontas do incircunciso, do filisteu Golias, esse gigante, esse problema grande aí, mas não maior que o Deus de Davi, não maior que o nosso Deus. E Davi disse assim, ó, quem é? Olha, aquele tamanhozinho. Como diz, né? Não era a sua ossada. Assim como não era a ossada de Débora. Era a ossada de Baraque. Era a função de Baraque. Ali não era a função de Davi, não. Davi não tinha preparo nenhum para isso. Mas ele tinha coragem. Ele tinha ousadia. Como Débora teve ousadia. Sabia o Deus que servia. Sabia que Deus o ajudou a enfrentar, a livrar da mão do leão e do urso. Ele diz, quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é? O que é esse problema aí para o nosso Deus? Tá enfrentando a mim, tá vindo contra mim, tá vindo contra o próprio Deus, porque tudo que é meu é dele. Tá vindo contra as minhas finanças? Tá vindo contra as finanças de Deus, porque as minhas finanças é para a glória de Deus. Então, tá vindo contra o próprio Deus. Tá vindo contra os meus filhos são de Deus. Então tá vindo contra o próprio Deus. Tá vindo contra o meu casamento? Então tá vindo contra o próprio Deus, porque o meu casamento é do Senhor. Tá vindo contra a empresa? A minha empresa é para a glória de Deus. Então tá vindo contra o próprio Deus. Tá vindo contra as minhas vendas, contra as minhas compras? As minhas vendas e as minhas compras é para a glória de Deus. Ele vem querer fechar a porta aqui, na minha empresa, para tentar me envergonhar, me afrontar? Não. Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse problema para vir afrontar o Deus vivo? O povo de Deus. Um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Quem é esse incircunciso filisteu? O que é esse problema? O que é essa enfermidade aí? O que é esse desânimo, essa depressão aí que vem afrontar? E aí Eliabe ouviu. Eliabe é o irmão mais velho de Davi.
ouviu Davi falando isso. Eliabe ficou nervoso com Davi. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Eliabe ficou nervoso. Tem gente nervosa aí porque você tomou posição. Que olha para você e tem você como nada. Ou tem você como uma pessoa impotente, uma pessoa incapaz. Olha para você com desprezo por causa da sua aparência, por causa da sua função, porque você é como Davi. Seu serviço é cuidar de ovelha. Não tá ali no meio da guerra, da batalha, do confronto, da afronta. E as pessoas olham para você, fica nervoso. Quem que é ela para me pregar? Quem que é ele para ficar pregando aí? Quem que é ele para ficar evangelizando? Quem que é ela para ficar louvando aí, cantando? Quem que é esse aí para ficar cantando, louvando, evangelizando? Quem que é? Esse que tomou coragem aí e tá pregando a verdade? Quem que é? Esse aí que tá louvando louvores a Deus, que tomou posição de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quem que é esse daí? Tá nas praças pregando o evangelho, tá fazendo, se posicionando para fazer o que ninguém quer fazer, que muitos não querem fazer, tem medo, tem vergonha, tem preocupação com o olhar, a rejeição das pessoas. Quem que é esse daí que tá batendo em porta pregando evangelho, nas ruas, nos becos, nas vielas, lá nos drogados, nas prostitutas? Quem que é esse daí? Quem que é esse daí? Que tá indo nos hospitais, nos presídios? Quem que é? Para orar para as pessoas, evangelizar? Quem que é? Quem que é esse daí? É o Davi. É o Davi que tem coragem, que sabe quem ele serve, quem sabe quem está com ele. Sabe quem é o Deus que livra, que fecha a boca do leão. Sabe quem é o Deus provedor. Sabe quem é o Deus que abre o mar. Esse é o Davi. E o seu próprio irmão, com ira, com raiva, acendeu-se ira. Por que se descesse aqui? Por que descesses aqui? Por que você desceu aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? O que você está fazendo aqui, Davi? E a sua função lá? De pastorzinho? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que descesse para ver a peleja. Conheço a sua arrogância, o seu achismo. Você se acha. E eu sei da sua má intenção que você veio aqui. Desceu aqui só para ficar olhando. Só para ver o que está acontecendo. O próprio irmão de Davi. Enciumado, né? Porque Davi foi ungido. Davi foi escolhido na frente dele. Davi foi separado na frente dele. Davi foi honrado na frente dele. E quando ele vê Davi ali, quer pôr Davi lá para baixo. Ele quer falar, ele fala ali, Eliabe, com ira, com raiva, tentando acusar Davi. Achando que Davi tinha deixado a sua função lá, de qualquer jeito. Não, mas Davi era preparado, ele é vigilante. Por isso que a Bíblia diz, olhai, vigiai e orai. Vigiai e orai em todo tempo.
vigilância. Davi era vigilante, prudente, sábio. E ali, achando mal de Davi, né? Tem pessoas aí que estão achando mal de você, que você só obedeceu. Você só obedeceu o pai. Davi obedeceu o pai e foi levar alimento para eles. Davi foi lá ver o que estava acontecendo. Foi levar alimento para eles, não foi lá vasculhar como ele estava dizendo. Eliabe estava caluniando aqui, ó, inventando coisa. Eliabe estava inventando coisa que Davi não estava fazendo. Tem pessoas inventando coisa aí que você não está fazendo. Tem pessoas inventando aí, falando que você está com má intenção, que você só quer se aparecer. Você está fazendo aí, ó, com má intenção, com achismo, para se exibir. Você está aí, ó, só para ficar vasculhando. Tem pessoas aí, ó, falando. E às vezes é da própria família, do próprio trabalho. Do próprio ambiente que você está aí. Nessa congregação, talvez tenha pessoas aí, ó, próximas a você. Criando na sua mente. Por causa do quê? Por causa do ciúme, por causa da inveja. Por causa da rejeição a você. Estão inventando aí, ó, coisas que não existem. Coisa que é mentira. Estão criando aí, ó, inverdades. Ele acredita, e Eliabe acredita naquilo que ele fala. Tem pessoas que acreditam naquilo que ela mesma fala, naquilo que ela inventa a teu respeito. Elas mesmas acreditam. E vivem no seu engano. E sofre. Sofre por quê? Porque Deus te abençoa. Porque Deus te honra. Ela sofre de ver você sendo honrado, sendo honrada e abençoada. Ela sofre. Então por isso não fica batendo boca com o Eliabe. Não fica discutindo. Não perde tempo para ficar se justificando. Não. Davi só diz, o que eu fiz agora? O que eu fiz? Ou seja, eu só vim trazer alimento para vocês. Nem Davi nem falou isso. Ele nem se justificou. Eu vim trazer alimento para vocês. Eu vim fazer a bondade. Você está me tratando mal, achando que eu vim aqui me aparecer. Não, Davi não se justifica. Ele fala, o que eu fiz agora? Só fala isso. Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e ficou lá, falando, conversando. E Davi foi lá para Saul e disse, não desfaleça, não entristeça não, desanima não, Saul. Ô senhor Saul, senhor rei, não desfaleça não desanima não. Ó, não desanima o coração de ninguém aqui por causa dele não, porque o teu servo, eu, pequenino, aquele que ninguém dá nada, aquele que é meu irmão agora ali, ó, acabou de me humilhar, de inventar coisas sobre mim, de falar coisas que eu não fiz, eu só vim ajudar, e falou que eu vim me aparecer, falou que eu vim aqui me exibir com achismo, com arrogância, com maldade no meu coração, com má intenção. Ficou nervoso comigo, ficou contra mim, irado, nervoso, só porque eu vim aqui. Só porque eu vim aqui e lancei uma palavra, me tomei uma posição de falar quem é esse incircunciso filisteu que para afrontar o exército do Deus vivo. Só porque eu tomei uma posição, só porque eu tomei uma atitude. Não deixa ninguém desfalecer o coração de ninguém. Não desfaleça o coração de ninguém aqui por causa desse aí, não. O teu servo, eu, Davi. Esse que não sabe pelejar, não tem
não sabe, não conhece essa função, nunca trabalhei com isso, nunca fiz isso, nunca enfrentei de forma braçal, nunca fiz isso daí. O teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Eu vou. Não é a minha função, não é o meu cargo, eu não sei fazer isso, eu não sei lutar, mas eu vou. Faço como Débora. Eu vou em favor, não pensando só na recompensa, porque a gente sabe que vem recompensa quando a gente obedece a Deus, quando a gente se levanta e se posiciona. A gente sabe, no fundo sabe. Fala, ai, eu não fiz por interesse, não faz por interesse, mas sabe que tem a recompensa, sabe. Davi sabia que tinha recompensa. Você sabe que tem recompensa. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe que Ele é recompensador. Você sabe disso. Que Ele recompensa no céu, nas regiões celestiais e na terra. Você sabe que tem recompensa. A gente sabe porque Ele é fiel. Ele é fiel. Mas a gente não faz por causa da recompensa, a gente faz pelo povo. A gente faz porque a gente se compadece. Você não faz para se exibir, como o Eliabe pensou. Falou para Davi. Você não faz para se mostrar, para se aparecer, para ganhar alguma coisa em troca disso. Você não faz. Você não faz por barganha. Você não faz para ganhar alguma coisa. Não, você faz por gratidão, porque você sabe quem Deus é na sua vida. Você sabe porque você se compadece do seu povo, da sua situação, do seu meio que você convive. Mas você sabe que vem recompensa. Você sabe que tem. E Saul disse para Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, você é pequenininho, você é jovem. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Davi, você não tem conhecimento. Seu currículo, Davi, é de pastorear a ovelha. O currículo dele, ó, é de muitos anos, ó, desde novinho, muitos anos com essa experiência, Davi. Você não tem essa experiência no seu currículo. O seu currículo não é para isso. O currículo dele é bom, hein? O currículo dele é cheio, capacitado. O seu não, Davi. Não tem como. Não tem como você entrar aí nesse emprego. Seu currículo não bate, não tem conteúdo aí, não tem para fazer com que você entre. Não, você não tem o estudo suficiente para passar nessa prova, nesse concurso. Não, você não tem. Não. Você é incapaz. Você nem estudou direito. Olha as portas como estão fechadas, não tem jeito. Todo mundo aí, ó. As coisas estão difíceis para todo mundo. Para você. E você vai conseguir romper, você vai conseguir prosperar no meio de muita gente aí que é mais capaz que você. A empresa é maior, é mais conhecida, é mais famoso que você, e você acha que você vai conseguir vencer? Não. Você não tem teologia. Como você vai pregar? E as pessoas vão te ouvir. Você não tem estudo. Como que você vai levar as pessoas a adorar a Deus através do seu louvor a Deus? Sua voz não é bonita, sua voz é muito fina, sua voz é muito grossa. Você não fez aula de canto. Como que você vai levar as pessoas a adorar a Deus
através do seu louvor a Deus, as pessoas não vão querer nem ouvir, vão achar ruim, vão reclamar. Você não tem capacidade para isso. Você não se preparou para isso. Sua função é outra. Tem pessoas mais preparadas do que você. Tem pessoas mais preparadas para pregar, para louvar, do que você. É assim, né? Que as pessoas falam. Que a liderança fala, que o patrão fala. Como que você vai conseguir? Olha a sua função, o seu cargo. Tão pequeno. Como que você vem dar ideia aqui, dar conselho? Você trabalha na faxina. Você é dos serviços gerais. Como você vem querer dar um conselho aqui para as coisas mudar, para reverter a situação, para conseguir enfrentar esse gigante, esse problema aqui, essa adversidade? Você não tem capacidade para isso. Tem pessoas que falam assim. Você não tem uma boa oratória. As pessoas não vão te ouvir. Então Davi disse para Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão. Davi estava contando a história aqui. Olha, sabe, eu, teu servo, o senhor Saul, quando apacentava as ovelhas do meu pai, e vinha um leão e um urso, eu tomava uma ovelha do rebanho e vinha lá pegar uma ovelha. O teu servo, saía após ele assim, ó, e feria ele e livrava da boca dele a ovelha. E levantando-se ele contra mim, eu lançava ali a mão da barba e o feria e o matava. Olha o que eu já consegui fazer. Eu não sou capaz aí para enfrentar esse filisteu, homem de peleja, mas eu tenho coragem. O teu servo feria o leão e o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Deus me livrou do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Até capacidade para falar, contar a sua história. Deus dá, né? Para convencer aquele que não acreditava, aquele que olhou para a tua aparência. Deus dá sabedoria para falar. Por isso que a palavra do Senhor diz que não se preocupe quando estiver diante dos magistrados, dos principados, dos doutores, dos sábios, dos importantes. Não se preocupe o que falar. Jesus disse isso. Mas na mesma hora, quando você estiver lá naquela situação, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, colocará as palavras na sua boca. Tá entendendo isso? Você não tem teologia, você não tem estudo suficiente, como muitos que têm um bom currículo. Teólogos, nascidos no berço cristão, anos de conversão, boa oratória, estudados, capacitados. Diante deles,
Deus te dará as palavras na mesma hora. Sabe? Você vai abrir a boca, só ter coragem. Só não se acovardar, não fugir, não sair, não retroceder, não desistir. Deus, Ele vai te usar no louvor. Deus vai te usar para pregar a palavra, anunciar o evangelho. Deus vai te usar aí, ó, no seu trabalho, na sua empresa. Deus vai dar sabedoria aí, ó, de como falar com aqueles que não estão acreditando. Talvez é alguém importante, talvez é um comprador, talvez é um vendedor, talvez é o patrão, talvez aí é alguém que está acima de você. Talvez alguém que tem uma função mais importante que a sua. Não se preocupa. Você serve a Deus? Você é prudente? Você é uma mulher sábia, um homem sábio, valente, corajoso, com seus defeitos, como todos nós temos. Mas tem ousadia na fé, no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus colocará as palavras na sua boca. Ele vai colocar. Ele vai te capacitar. Não tenha medo. Não tenha medo de ensinar. Tio Paulo, não tenha medo de ensinar. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de se render, de se entregar à obra de Deus. Porque grande é a obra de Deus na tua vida, tio. Tio Paulo que está no Japão, servindo ao Senhor com a tia Keiko. Seja como Davi. Ainda nós todos com os nossos defeitos, nós vamos fazer como Davi, porque a palavra de Deus ela vem a nós nesse momento, nos encoraja, nos fortalece, nos capacita. O poder de Deus nos fortalece e somos revestidos de toda a armadura de Deus para enfrentar o dia mau, estarmos firmes diante das astutas ciladas do inimigo. Nós vamos vencer não com a armadura humana, não com a armadura que o inimigo vem contra nós, com as mesmas armas, não. Nós somos um povo diferente, que vai na contramão do mundo. Nós somos um povo diferente, que age diferente da forma do mundo, age diferente da forma do inimigo. Deus nos dá estratégia. Ele confunde. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que não são, as coisas sábias. Ele usa o pequeno para confundir o grande. Ele usa o fraco para confundir o forte. Ele pega aquele lá, ó, aquela que não era nada. Ele pega lá aquele lá e levanta, ó, e mostra. Ele tira dentre os monturos e faz assentar entre os príncipes. E coloca diante de pessoas, às vezes importantes. E talvez você se sinta incapaz do que falar, como se posicionar, se pronunciar aí. Mas Deus te escolheu, como escolheu Débora, como escolheu Davi. Você não vai ter medo. Talvez você não tenha a capacidade como esses aí têm. Alguns pastores, algumas missionárias, algumas irmãs, alguns irmãos. Talvez você não tenha a mesma capacidade que algumas pessoas aí, que tem um currículo bem maior do que o seu, bem melhor ao olhar humano do que o seu. Mas entenda que Deus está olhando o seu coração. O importante é isso, é Deus olhar o seu coração. Deus conhecia o coração de Davi, por isso que ele diz, e testemunha disso, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele tem um coração segundo o coração de Deus. É um coração quebrantado. Errar, todos nós erramos, falhamos. Mas o Espírito Santo, Deus é tão bom, tão misericordioso, tão fiel, que Ele permite o Espírito Santo nos convencer e falar,
Kelly, olha o que você fez. Olha o que você pensou, Kelly. Olha o que você sentiu aí. Vai, se arrepende aí, Kelly. Você tem a oportunidade de se arrepender. Vai, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Se arrepende. Que Ele vai pegar esses pecadinhos aí que você pensou agora aí, esses sentimentos aí, Ele vai lançar nas profundezas do mar. Talvez um pecadão, Ele vai lançar na profundeza do mar. Ele vai te limpar. Você se sujou aí, Kelly? Sujou a sua mente? Sujou seu coração, Kelly? Sujou as suas vestes? Vai, eu tô te convencendo. Se arrepende aí, reconhece. E não faz mais isso. Vigia. Porque Deus está te dando oportunidade. A misericórdia dele está sobre a sua vida, Kelly, para você se arrepender e melhorar. Porque Ele espera a coisa melhor de você. Então, o meu papel como Espírito Santo é te convencer. E consolar o seu coração aí, te confortar e mostrar que Deus é contigo. Eu tô aqui, ó, morando em você, para te ajudar, para te instruir. Você erra, você falha, Kelly. Mas eu, como Espírito Santo, eu tô aqui para te ajudar. Eu moro em você. E aquilo que é ruim, que vem em você, eu sinto. Porque eu sou uma pessoa, Kelly. Eu sou uma pessoa, então eu sinto. Eu entristeço. E aí eu mostro para você. Quando eu entristeço. Quando algo não está certo. É só você se arrepender, reconhecer. E assim como aquela mulher, vai e não peques mais. É assim, amados. Deus está nos trazendo à memória aqui esse testemunho maravilhoso, nos encorajando pelo poder da palavra de Deus. Não é aquele aqui, eu não posso fazer por vocês, nem vocês por mim, não. É Deus que faz. E a palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida. Ela é eficaz, ela faz efeito. Quando nós recebemos, quando nós ingerimos ela, mastigamos, degustamos e ingerimos ela, guardamos no nosso coração, ela faz efeito. Ela é viva, ela tem vida. E o mundo não explica isso, a ciência não explica isso. Não tem como explicar isso. A palavra ter vida, a palavra ser eficaz, tem efeito. O mundo não compreende essas coisas, é só quem é crente mesmo, eu e você, que está aqui. É só nós que cremos, só os nossos irmãos que estão aí, ó, ao redor desse mundo, aí, nesses 4 cantos dessa terra, que acreditar, viver por fé e acreditar na palavra. Acreditar num Deus que nós não enxergamos. É só eu e você, os nossos irmãos mesmo. Para crer nisso, porque é algo algo louco para o mundo, mas para nós sabemos que é o poder de Deus. Crer. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Fé no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Chega de se acovardar. Chega de retroceder. Chega de desanimar. Se assustar, se espantar com as notícias, com os problemas, com as necessidades, com as adversidades, com as afrontas, com as calúnias, com as mentiras das pessoas, com as mentiras de Satanás contra a tua vida, contra essas tentações que vêm contra você. Chega! Você vai enfrentar. Você vai tomar coragem, posição, como Davi. Você não vai se acovardar mais não. Talvez você se acovardou até chegar aqui e ouvir essa palavra que Deus fala contigo e fala comigo. Mas é de forma sobrenatural, algo inexplicável, que o poder de Deus desce como um azeite do céu e nos enche. E nos envolve. É algo além do natural que sabe, que nos fortalece assim. Que vem um poder que desce do alto, que nos envolve, que nos faz levantar, que nos faz enxergar diferente, que nos faz ouvir diferente, olhar diferente, crer diferente, agir diferente, sentir diferente, ir diferente, com intensidade, agora com mais vontade, com mais ânimo, com mais alegria, com mais força. É isso, pelo poder da palavra, pelo poder de Deus.
pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, em nós, através de nós. Esse Deus é maravilhoso, amados. Por isso que Ele nos junta assim, ó, pessoas simples, pessoas comuns como nós, para falar conosco. Mas para dizer, ó, vocês que são pessoas simples, pessoas comuns, numa live simples como essa, eu escolhi vocês como Davi. Eu chamei vocês como Davi. Eu ungi vocês como Davi. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E isso ele diz em João capítulo 15. O próprio Jesus. Eu vos escolhi. Não é vocês que me escolheu primeiro, eu escolhi vocês primeiro. Deus está dizendo que Ele te escolheu primeiro, antes que você escolher Ele, antes de você aceitar Jesus, eu estou aqui, ó, eu sou tu, eu sou teu. Ele te escolheu primeiro, Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro, antes de nós amarmos Ele. Ele já nos amou primeiro e nós podemos dizer, Senhor, nós te amamos, porque Ele já nos amou primeiro. E Saul tentou vestir Davi com as suas vestes. E pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu ele de uma couraça. Davi não conseguiu andar com aquilo lá. Porque aquilo que talvez o outro usa, não é para você. Tem uma veste que é sua. Tem uma armadura que é sua. Talvez não é como uma armadura física, mas é uma armadura espiritual. Talvez tem pessoas aí que têm uma armadura, algo físico que você não tem. Você não consegue usar disso que essa pessoa está usando para vencer batalhas. Talvez essa pessoa aí, ela enfrenta batalhas com essa armadura, com essas vestes, com esse capacete, com essa couraça. Mas você vai usar daquilo que você tem, daquilo que você sabe. Você vai falar você não vai imitar as pessoas, você não vai imitar a pregação das pessoas, você não vai imitar. Você não vai imitar as pessoas cantando, você não vai imitar as pessoas pregando, você vai louvar o seu louvor a Deus, conforme Deus te fez. Você vai conforme Deus te capacitou, conforme Deus te instruiu, te ensinou. Você não vai ficar imitando a pregação dos outros, você vai pregar com a tua essência, com aquilo que Deus te deu. Você vai louvar com a tua essência, não é com a essência dos outros. Você vai enfrentar isso daí, não é imitando os outros, é com aquilo que Deus te deu, colocou na sua mão. Ah, mas se eu conseguisse usar aquela couraça, aquele capacete, aquela veste, acho que seria melhor. Não é. Ah, se eu tivesse aquele carro, como aquela tem, ah, se eu tivesse aquela casa, aí eu iria vencer essa batalha, hein? Se eu tivesse aquele dinheiro, eu ia vencer essa batalha, hein? Nossa, se eu tivesse aquela venda lá, aí eu ia vencer essa batalha, hein? Eu ia cumprir essa meta. Ah, se eu tivesse aquele diploma lá, aí eu ia conseguir, hein? Se eu tivesse aquele estudo, aquela faculdade, aí eu iria conseguir o emprego. Você vai usar o que Deus te deu, na tua essência. Para de querer aquilo que é dos outros. Achar que você tem que falar como os outros, falar alto como os outros. Às vezes Deus quer usar você falando baixo. E talvez você que fala baixo quer falar alto. Às vezes Deus quer usar você falando baixo, ou às vezes quer usar você falando alto. Vai do seu jeito. Faz do seu jeito. O jeito que Deus colocou para você na sua essência.
Não queira imitar, tomar algo que é dos outros para você. Não vai dar certo. Não vai servir para você. Vai ser algo forçado. Você pode até ir, mas você vai se cansar rápido. Você não vai conseguir vencer esse gigante, essa afronta. Você não vai conseguir. Você pode até ir. Mas você vai voltar derrotado. Envergonhado. Envergonhada. Vai no jeito que... Vai como Deus chamou Gideão. Vai nessa tua força. Ainda que a sua... Como Gideão, a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Vai na tua força. Faz como Davi. Vai com aquilo que ele tem. Uma pedra. 5 pedras, né? Mas ele com uma pedra só ele se acertou. Uma pedra, uma funda, como um estilingue, uma bolsinha para carregar as pedras. Essa era a arma de Davi. Ele não foi com armadura, com espada, com lança, não. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E você, eu, nós vamos enfrentar esse problema em nome do Senhor Jesus. O nome que está sobre todo nome, o nome que tem todo o poder no céu e na terra. Pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós vamos enfrentar essa dificuldade. No nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. E Ele vai te dar aí as estratégias. Talvez as pessoas vão rir de você, da sua estratégia, da tua essência, daquilo que Deus te deu. Talvez o inimigo vai te afrontar e vai debochar, até mesmo na tua mente. Você vai vencer na oração? Você não vai conseguir. Você vai vencer na fé? Não, você não vai conseguir. Que loucura. E rir, deboche. Quem é você? Você não tem capacidade. Você não tem estrutura para isso. Você não tem recurso para isso. E despreza você. Assim como o Filisteu desprezou Davi. O Filisteu disse a Davi: sou eu cão para você vir aí com pau? Porque Davi era pastor. Tinha seu cajadinho, né? O Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Tem pessoas tentando te amaldiçoar aí. Tem pessoas que estão lançando palavras de maldição contra a tua vida. Lançando palavras de derrota, de desânimo sobre a tua vida. Tem pessoas lançando palavras aí, ó, de morte contra você, contra o teu povo. Tem pessoas lançando palavras aí de falência contra a tua empresa, contra os teus negócios. Tem pessoas lançando palavras aí de desistência contra o teu chamado, o teu ministério, as portas que Deus abriu aí. Tem pessoas lançando palavras aí de portas fechadas contra a tua vida, dizendo que não vai ter mais jeito para você, para os teus negócios, para tua família, para a tua vida espiritual, para o teu chamado, para o teu ministério. Tem pessoas aí lançando palavras de maldição, palavras negativas. Tem pessoas aí talvez tá fazendo obras aí malignas para fechar a porta, para destruir casamento, para lançar na letra da enfermidade, para descer a sepultura, para fechar as portas para você. Não vale encantamento contra Israel, contra o povo de Deus. Deixa eu falar. Calma. É melhor o final das coisas que o começo delas. Vem ameaçando, né? Ameaçava só o povo agora. Ameaçava só a situação. Ameaçava só a finança, ameaçava só os filhos, ameaçava só o marido, a esposa, ameaçava aí o teu trabalho, os funcionários, o funcionário, ameaçava isso, o patrão agora está ameaçando você.
Agora o negócio é com você, não é só geral aí não. Agora o negócio é individual. A afronta era só... Aí, a afronta era geral aí, ó. Com todo. Né? Pra todo mundo aí. Mas agora as coisas mudou, intensificou. Agora, a afronta é individual, é pessoal. É com você. Você vai ficar com medo? Hã? Você já chegou até aí? Olha quantos níveis, quantas fases você já passou. Olha quantas lutas você já passou. Olha quantas coisas você já passou. Passou por Eliá, pelas afrontas, pelo desprezo, pela calúnia. Passou por Saul, que Saul ficou aí, ó, falando que não tem mais jeito, você não tem currículo, você não tem... O outro é melhor que você, a situação é melhor que você, a outra é melhor que você, a outra é melhor que você. E você já passou por tanta coisa. Você chegou até aí. O confronto intensificou, o negócio é mais sério nesse momento. O confronto é maior, mas você não vai voltar. Você não vai retroceder, você não vai se acovardar. Você vai continuar. Você vai seguir. Porque você sabe quem está com você. O que Deus já fez na sua vida. O que Deus já livrou você e os seus. Deus vai te livrar da situação. Haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Você acha que há alguma coisa impossível para Deus? Não. Não há. Não, você vai enfrentar. Você vai enfrentar e Deus vai colocar a palavra na sua boca. Ele é capacitado para isso, é doutorado nisso, é mestrado nisso. Mas você, ó, vai fazer como Davi. Tu vens a mim com espada e com lança. Vem armado, tudo armado aí. Você é capaz, né? Você é capaz, né? Você tem aí, ó. Você tem recurso, né? A vantagem parece estar com você, né? O olhar humano, né? Você tem mais vantagem do que eu, né? Seu currículo é maior, você tem mais estudos, você é o gigante, é o filisteu, é o máximo. Você é o melhor aí para todo mundo aí, ganhou todas as guerras, batalhas. Porém, o incircunciso, o problema que vem contra mim, contra nós, que agora o negócio não é mais só no povo, agora o negócio é pessoal. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele que cuida de mim, aquele que cuida desse povo aqui, ó, desse exército aqui, israelita, esse povo de Israel, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E hoje mesmo, não é amanhã não, não é daqui um ano não, é hoje. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Toma posse aí que hoje Deus está dando essa vitória. Hoje Deus está colocando esse gigante, esse problema, essa adversidade, essa afronta do maligno contra a tua vida, contra o teu povo, por terra. Você crê nisso? Pelo poder da palavra? Você crê no agir de Deus? Deus, ele não briga com os nossos sentimentos para nos fazer reunidos aqui numa live, numa transmissão como essa, para brincar com a minha fé, com a tua fé, para brincar com os meus sentimentos, com os seus sentimentos. Deus não é assim não. Os homens podem ser assim, as pessoas podem fazer isso, mas Deus não. Ele é santo, ele é soberano, ele é fiel, ele é pai, ele cuida. E um pai que pede pão para os seus filhos, ele dará pedra. Eu e você como pais não conseguem dar pedra para os nossos filhos quando eles pedem pães. Que dirá o nosso Deus? Você acha que ele vai brincar? Quando nós pedimos, nós precisamos de algo, ele vai brincar com os nossos sentimentos? Com a nossa fé? Ele não brinca. Se ele nos reuniu aqui para entregar, é para agir, é para fazer alguma coisa. Ele não reúne o seu povo em vão. Ele reúne o seu povo para um propósito. É para que o nome dele seja glorificado. É para nos ajudar, porque nós somos povo dele. E aquele que se humilha a si mesmo, Deus exaltará. Aquele que reconhece
Deus honra. Hoje mesmo, você crê que hoje Deus está pondo por terra essa adversidade, essa afronta do maligno contra a tua vida, contra o teu casamento, contra as tuas finanças, contra a tua saúde, contra o teu ministério, contra o teu chamado, contra a tua empresa, o teu trabalho, as tuas vendas, os teus negócios, o teu estudo. Você crê que Deus está pondo por terra isso? Em nome do Senhor Jesus Cristo, você crê? Você pode crer que Deus está pondo por terra essa afronta do maligno que quer te envergonhar, te entristecer, te pôr para baixo, dominar e escravizar, ganhar esse território, esse arraial aí? Você crê que hoje mesmo Deus está te dando essa vitória? Você crê pelo poder da palavra que é viva e eficaz? Através da sua fé, você pode crer? Então creia, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Calma, você vai ver a glória de Deus. Deus vai dar a ordem no momento certo, e aquilo que estava morto vai ressuscitar, como Lázaro ressuscitou. Você vai ver a glória de Deus na sua vida, pelo poder da palavra, pelo poder de Deus, através da sua fé sendo exercitada aqui nessa live, nessa transmissão, nesse vídeo, né, com essas palavras do céu sobre a nossa vida. Você vai contemplar a grandeza de Deus na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, na onde você foi afrontada, onde você foi afrontado. Você vai ver a glória de Deus se manifestando, o poder de Deus na tua vida. E as pessoas vão ver. E aqueles que duvidaram, aqueles que se acovardaram, aqueles que riram, aqueles que zombaram, aqueles que mentiram contra você, como Eliabe, o próprio irmão de Davi, aquele que falou coisas que você estava sentindo, que você estava pensando, a tua intenção, de forma totalmente errada. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Deus, Ele é fiel, amados. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Ele é fiel, Ele é poderoso. Creia nesta manhã, creia nesse momento, creia nesse dia, creia. Toma posse dessa palavra. Toma posse, receba, creia, confia. Ele vai pôr por terra. Davi colocou a mão no alforje, na bolsinha, tomou ali uma pedra e com a funda, como se fosse um estilingue, lançou na testa do filisteu a pedra, cravou na testa dele e caiu sobre o rosto em terra. Caiu por terra. Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão, e cortou a cabeça e levou lá. Ó, testemunho. Cortou a cabeça e levou lá, ó. Testemunho. Você vai testemunhar. Deus vai te dar na tua mão o teu testemunho. Davi tomou a cabeça do filisteu, versículo 54, e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Testemunho. Deus vai pôr por terra esse problema e vai te dar um testemunho para você carregar. E aquilo que era do inimigo você vai se lembrar. Olha lá, ó. Tá vendo aquelas armas ali, ó? Davi colocou ali as armas dele na tenda. Tá vendo ali, ó? Aquelas armas eram do Golias. Tá vendo, filhinho? Vai ter testemunho para contar pros seus filhos. Tá vendo, meus netos? Tá vendo, meu sobrinho? Tá vendo ali, ó? Aquelas armas ali, ó. É quando a mamãe e o papai venceu aquela batalha. Tá vendo? É quando a vovó venceu aquela batalha. Você vai ter testemunho para contar.
Deus está te dando testemunho. Ele já pôs esse gigante por terra. Hoje. Você pode não acreditar porque você não vê com seus olhos. Deus já falou que o justo viverá pela fé. Por fé, não é por vista. Se lembre de Daniel quando ele orou 21 dias e a resposta chegou. Mas a palavra do Senhor diz que no primeiro dia que ele orou, a resposta já saiu do céu para ir de encontro a ele. Mas houve uma batalha espiritual nas regiões celestiais, dos espíritos malignos com os anjos de Deus, os anjos das trevas com os anjos de Deus. Assim se pode dizer anjo das trevas, né? Que eu falo para meus filhos anjinho mal, para eles entenderem. Os espíritos malignos, os anjos caídos, com os anjos de Deus, lutando porque ele não quer que a resposta chegue. E houve uma batalha do arcanjo. Primeiro dia que ele orou, primeiro dia que ele buscou a Deus, que ele apresentou a Deus, ele confiou em Deus, ele entregou nas mãos de Deus, assim como você está fazendo hoje, crendo na palavra, no poder de Deus. Nós vamos orar agora. No primeiro dia, hoje, exatamente hoje, Deus te entrega na tua mão essa vitória. Mas foram 21 dias para a resposta chegar de forma física, de forma palpável, de forma vista aos olhos, ou de forma audível, de forma sentida. Ou seja, para você contemplar essa resposta aí, que já foi dada, essa vitória que já foi dada, tem um tempo certo. Para Daniel foi 21 dias. Calma. No tempo certo que Deus sabe. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Nem um milésimo a mais, nem um milésimo a menos. É no momentinho certo. Exato, perfeito de Deus. Deus não erra. Deus não se atrasa, Ele não se adianta. Então, somente espera. Espera como Davi, com paciência no Senhor. Espera. Sem ansiedade, sem desespero, sem medo, sem retroceder, sem desanimar, sem desistir. Deus já te deu a tua vitória hoje. Pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que age em nós através de nós. Toma posse. Toma posse, que é profético. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Toma posse. O testemunho Deus te dará para você contar e você mostrar. Teve o tempo de Davi chegar lá e colocar na tenda. Calma, tem o tempo de chegar lá e você mostrar o seu testemunho. Calma. Mas saiba que a vitória, sem dúvida, que a vitória Deus já te deu hoje. Agora o testemunho para você contar, calma. Davi teve que chegar lá, levou a cabeça do filisteu e pôs as armas na tenda. Teve um tempo para ele chegar até lá. Calma, tem um tempo de você pegar e Deus te dá o testemunho aí certinho para você contar. Você vai contar. E o nome do Senhor será glorificado. E muitas pessoas vão crer, assim como nós cremos, através do testemunho de Davi. Muitas pessoas vão crer no poder de Deus através do teu testemunho, assim como nós cremos no testemunho de Davi. Muitas vidas vão ser alcançadas através do teu testemunho. Guarde isso no teu coração. Amém? E as horas já se foram. Vamos orar? Você que tem um pedido de oração, quer apresentar alguém em oração, escreva o nome no comentário. Se você quer que ore pela tua vida, que eu coloque o seu nome no caderno de oração, eu tenho caderno de oração, escreva aí nos comentários. São muitos os nomes aqui, mas eu creio no Deus onisciente.
Eu creio no Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Que Ele pode agir na sinceridade da nossa oração, na verdade da nossa oração, através da fé em Cristo Jesus. Eu creio que Ele visita, Ele age em favor de cada vida que está aqui nesse caderno. Eu creio nisso. Por isso eu uso a minha fé. Usa a sua fé. Usa a sua fé. Deus se agrada quando nós usamos a nossa fé, exercitamos a nossa fé de forma sincera, no propósito certo. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor. Te agradecemos pela salvação da nossa alma, por os nossos pecados, sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Te agradecemos pelo poder da Tua palavra sobre nós, Senhor, em nós, que veio a nós nesse momento. Senhor, como Tu és maravilhoso, perdoador, misericordioso. Ó Deus, Pai amado, como o amor do Senhor nos constrange. Como que o amor do Senhor nos deixa tão envergonhados, porque sabemos quão falhos somos. O Teu Espírito Santo nos convence, nos faz enxergar o quanto nós somos tão pequenos e falhos, errantes. E o Seu amor nos deixa tão envergonhados, porque nós não merecemos tanto amor, tanto cuidado, tanta bênção, tanto livramento. Não merecemos, Senhor. O Teu amor nos deixa tão constrangidos, Senhor. Mas Tu és bom e eterno, e a Tua misericórdia, que podemos ouvir a Tua palavra e receber, Senhor, do Teu alimento, que desce do céu como pão que nos alimenta. O Teu Espírito como água que nos sacia. Oh Senhor, só temos que Te agradecer por tudo. Se nós ficarmos aqui, Senhor, falando de tudo que o Senhor tem provido, abençoado, livrado, nós iremos esquecer de tantas coisas, Senhor. Mas nós oramos aqui com o coração grato, agradecendo ao Senhor por tudo. Pai, eu Te agradeço pela minha família, pelo meu esposo, meus filhos, a minha avó, os meus tios, meus primos, toda a minha família, minha parentela. Oh Senhor, eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço. Eu louvo e glorifico a Ti, Senhor, por cada vida, representando o seu lar, a sua família, os seus filhos, a sua parentela. Pai, eu Te agradeço, Senhor, nós Te agradecemos nesse momento, pelo Teu cuidado, pelo conforto, pela saúde, por poder andar, respirar, por poder falar, ouvir, Senhor, por poder enxergar, por poder nos alimentar, meu Deus. Oh Senhor, o Senhor tem nos dado saúde, ainda que muitas vezes temos algumas limitações, sofremos alguns confrontos na saúde, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. Tantas pessoas passando por dificuldades, limitações mais que nós, Senhor. Por isso nós viemos aqui agradecer, fazer conhecidas nossas petições, nossas necessidades, com ação de graça, agradecendo ao Senhor, pedindo, mas com coração grato por tudo. Grato a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem fechado a boca do leão, o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, quando muitas vezes estamos como uma corda que está por um fio, Senhor, para se arrebentar. Estamos muitas vezes como uma corda por um fio para arrebentar. Hoje o Senhor vem e restaura essa corda. O Senhor vem e nos fortalece e mostra que o Senhor é conosco, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor é provedor, que o
Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara. Tu és um Deus que permite a ferida, mas Tu és um Deus que sara a ferida. Senhor, obrigado, meu Deus. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui, Senhor, através das lives, das transmissões, desses vídeos, ó Deus, que está alcançando cada vida. E que cada, Senhor, cada vídeo, cada palavra seja adentrada, Senhor, através desses vídeos, dessas transmissões, dessas lives. Que seja o poder de Deus entrando em cada coração, em cada lar, em cada família, nas causas do Seu povo, Senhor, que crê. Ó Deus, agindo com poder. Pai, que o Senhor venha adentrar com a Tua luz através desses vídeos, através, Senhor, da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha operar milagres, curando com curas divinas, Senhor, na mente, nas emoções, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida física, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, entra com a Tua luz, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua paz, entrando, Senhor, agindo. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu uma palavra. O Senhor nos deu uma palavra, estamos debaixo dessa palavra, Senhor, crendo que o Senhor já colocou por terra hoje. O Senhor já nos deu essa vitória, o Senhor já nos colocou por terra essa afronta. E o Senhor já nos deu a vitória hoje, Senhor. Nós tomamos posse, mesmo sem merecer, Senhor, mesmo sem merecer. Nós cremos e tomamos posse porque sabemos que Tu és fiel, sabemos que Tu és poderoso, sabemos que Tu és um Deus grande, um Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai das luzes. Tu és maravilhoso, para Ti nada é impossível. Nós tomamos posse de tudo, Senhor, e aqui intercedemos com as mãos levantadas, sem ira e sem contenda, por cada nome do caderno de oração, na caixinha de pedido, em cada nome, Senhor, que está nos comentários, a cada um que tem adentrado as lives, Senhor, as transmissões, acessando esses vídeos, a cada vida que já entrou, meu Deus, e ouviu a Tua palavra, a cada vida que está aí comigo nesse momento, e a cada um que há, Senhor, de ouvir as transmissões já transmitidas e aquelas que ainda hão de ser, Senhor, e seja tudo para a Tua glória, para que haja, Senhor, ó Deus, o manifestar, o operar no Teu poder, Senhor, sobre cada vida, sobre cada lar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, apresentando cada vida, cada necessidade, para que o Senhor venha entrando, e nós cremos que o Senhor deu vitória nesse dia. Nós cremos que hoje o Senhor deu vitória, independente de qual dia seja, qual horário seja que essa pessoa estará ouvindo essas palavras, Senhor. Meu Deus, que vem do céu, o Senhor bradando sobre a terra, aleluia, falando conosco, seja em que dia for, Senhor, mas é o dia escolhido do Senhor para ela ouvir o momento certo, a Tua palavra, Senhor, que Tu és sabedor de todas as coisas. E nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, já pelas bênçãos concedidas, pela vitória que o Senhor já nos deu no dia de hoje, pelos livramentos, Senhor, não somente para nós, mas para com o nosso povo, para com a nossa família. Nós cremos que através de nós aqui, Senhor, representando as nossas causas, nossas dificuldades, o nosso povo, representando aqui a minha família, a nossa família, representando a nossa vizinhança, nosso bairro, nossa cidade, nossa nação, nosso país, o Teu povo, Senhor. Nós estamos aqui representando e nós cremos, já Te agradecendo por todas as bênçãos concedidas, Senhor. E nós não esquecemos, ó Pai, que o Senhor disse que o Senhor nos dará o testemunho para contar.
nós esperamos com paciência no Senhor. Porque o Senhor nos tirou de um charco de lodo, de um lago horrível, de uma situação terrível, tenebrosa. E firmou, colocou os nossos pés sobre a rocha que é o Senhor Jesus. E o Senhor firmou os nossos passos. Nós vamos caminhar, Senhor. Nós vamos prosseguir, avantes, sem ficar murmurando, sem querer voltar para o Egito como aquele povo, o teu povo. Se lembrando do Egito, do passado, do conforto, da escravidão. Mas nós vamos prosseguir nesse deserto, rumo à terra prometida, vivenciando os milagres, algo sobrenatural sobre a nossa vida de forma diária. Nós iremos viver das providências divinas, das bênçãos extraordinárias que o Senhor tem para nossas vidas. Aquilo que nossos olhos ainda não viram, aquilo que nossos ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não subiu ao nosso coração, nós cremos que é o que está preparado para nós vivermos, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Saia abençoado, curado, liberto, transformado, de posse da sua vitória. E esperando o teu testemunho para contar. Amém? Que Deus abençoe. Assim como o testemunho de Davi, para assim alcançar outras vidas, assim como o testemunho dele nos alcançou. Teu testemunho vai alcançar muitas, muitas vidas. Você não tem noção. Talvez você nem vai ficar sabendo do tanto que alcançou. E você que chegou agora, você que chegou no meio da transmissão, volte o vídeo, volte, ouça toda a palavra. Não coma por parte, não. Não pegue por partes. Não pegue só das beiradas, não. Pegue por inteiro. Pegue por inteiro. Ouça tudo que Deus falou com você, porque a palavra de Deus é pérola. Dê valor à palavra de Deus. Não faça como os porcos, que não valorizam as pérolas, mas valorize a palavra de Deus e deguste. Deguste a palavra de Deus, que tem sabor como mel. É doce como mel. Amém? Engole o rolo. Tome posse da palavra. Tudo. Que cada palavra foi uma semente lançada. Então, toma posse, receba. Deixa Jesus semear cada sementinha aí. Que cada semente... Uma semente pequenininha, talvez é algo tão pequenininho que você deixou de ouvir. Uma palavra tão pequenininha, talvez está lá no comecinho, que você deixa de plantar no seu coração aí, para você dar muito fruto aí, através de uma semente, muitos frutos. Tá bem? Então não perca não, nada que o Senhor te entrega. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã, se Deus quiser, para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, um ótimo dia. Amém.